Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Todos nós temos vários relacionamentos, todos nós relacionamos-nos com várias pessoas. E o princípio básico para qualquer tipo de relacionamento é que nós lidamos com pessoas pecadoras. E pensarmos também que, devido a isso, todos nós somos diferentes uns dos outros. Vivemos numa época em que já não se sabe bem o que dizer, tudo pode magoar, tudo pode ferir. E vivemos assim numa espécie de politicamente correto. Às vezes as pessoas já têm dificuldade de exprimir a sua opinião com medo de serem canceladas. Estava a ler até um livro recentemente em que o autor fala sobre a geração ansiosa, dizia que os nossos adolescentes às vezes quase que preferem morrer do que serem cancelados. Isto não é mais do que uma forma mais ou menos subtil de se controlar tudo. Agora, como ser igreja num mundo onde cada vez mais se torna difícil expressar o que quer que seja? Como ser igreja num contexto em que palavras e gestos de amor podem ser vistos como ofensivos? Recordo-me que, recentemente, ao tratar alguém como eu acho que devo tratar, fui apelidado de uma forma negativa, porque ceder a passagem a uma mulher é considerado machismo, quando eu acho que é considerado respeito, porque eu aprendi assim. Como ser, então, igreja e expressar palavras e gestos de amor que podem ser vistos como ofensivos? Será que a igreja deve adaptar-se à cultura ou será que a igreja deve viver para além da cultura? Então o título da mensagem de hoje é Uns aos Outros. E vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. Um texto que eu gosto muito, é um texto que tento focar a minha vida nele e possivelmente não, já o preguei aqui na Igreja da Graça, mas estamos a pregar de forma expositiva e sequencial este livro de Gálatas. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. O livro de Gálatas é muito significativo, foi o instrumento que Deus usou para dar início à reforma protestante. Uma carta que foi escrita por Paulo às igrejas na Galácia, possivelmente 4 igrejas. Paulo escreve esta carta porque os falsos mestres tinham se infiltrado dentro da igreja, insistiam para que as pessoas que eram gentias precisavam de se circuncidar para serem salvas. Com essa exigência, estavam a declarar na prática que era preciso realizar obras para nós sermos salvos, mostrando assim que a obra de Cristo possivelmente não era suficiente. Então Paulo escreve esta carta para repreender as igrejas e fala de uma forma séria, num tom agressivo, às vezes por aceitarem um falso evangelho e por estarem a mudar repentinamente de um lado para o outro. Então no capítulo anterior, capítulo 5, Paulo mostra-nos as consequências de estarmos cheios do Espírito e o contraste de viver segundo as obras da carne. Neste capítulo 6, Paulo ensina que o Espírito Santo, ao habitar na vida de um cristão, transforma a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Por isso, quando pensamos na igreja, nós devemos pensar na igreja como uma comunidade que cuida dos seus. E quando isso acontece, devemos sempre lembrar que deve ser feito, em primeiro lugar, com espírito de restauração. Vamos ler então o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, aqui a ideia, vós que têm o Espírito Santo, corrigiu, restaurai-o, com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, Paulo, ao dirigir-se aos irmãos, mostra que as palavras que iria proferir eram destinadas a todos os cristãos, não apenas aos pastores, aos diáconos e outros líderes da igreja. Sendo uma carta circular, podemos afirmar que os mesmos princípios se aplicam a nós nos dias de hoje. Ou seja, todos temos responsabilidades mútuas como cristãos.
Não devemos adotar uma mentalidade de sermos servidos, pois é-nos dada uma tarefa de cuidarmos uns dos outros. E como podemos cuidar uns dos outros, visto que essa tarefa é atribuída a todos os cristãos? Reparem no versículo. Fazendo-o através da restauração daqueles que foram surpreendidos por ou em algum erro. O que é que significam estas palavras? A palavra surpreendido refere-se a alguém que cometeu um pecado de uma forma inesperada. Alguém que caiu numa armadilha, que pecou sem se aperceber daquilo que tinha feito. Não é por acaso que Paulo se refere a isto como alguma falta. Quando isso acontece, vai-nos roubar a alegria que nós temos em Jesus. Às vezes até estes momentos de queda surpreendentes na nossa vida fazem-nos até duvidar se Deus existe e então vivemos como se Ele não existisse. Para mim a definição de pecado é viver como se Deus não existisse, mesmo podendo fazer as coisas certas. Então não devemos pensar que estas falhas acontecem apenas aos mais fracos. Longe disso. Todos nós aqui presentes, a começar pelo vosso pastor, todos nós temos um enorme potencial para cair nas armadilhas do diabo. Todos nós. Não há ninguém mais forte que os outros. Todos nós temos potencial para cair nas armadilhas do diabo. Então qual deve ser a nossa atitude quando vemos alguém a pecar? Como é que nós devemos lidar com o pecado do nosso irmão? Devemos falar mal dele? Devemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos? Devemos reclamar ou queixar-nos ao pastor? Às vezes há aquelas pessoas que eu fico preocupado porque as pessoas dizem: pastor, eu vi o Daniel a pecar e eu posso falar com ele? Não. Porquê que não falas com ele? Não quero. Então, mas lançaste-me essa bomba para mim. Eu vou ficar agora a pensar do Daniel. Na verdade já penso muito, não é? Mas vou pensar acerca do Daniel e eu não posso fazer nada. Para isso mais vale não dizer. Se tu não vais cumprir Mateus 18, se tens alguma coisa contra o teu irmão, vai ter com ele. Se mesmo não conseguires cumprir Mateus 18, se vens falar comigo e não é para eu tratar do irmão, então às vezes mais vale não dizer nada. Então, segundo o apóstolo Paulo, devemos procurar a restauração dessa pessoa. A palavra corrigir, que também pode ser traduzida, ou a melhor tradução até é restaurar, traz a ideia de consertar algo. Era a palavra usada para as redes da pesca, que eram precisas de ser consertadas para voltarem à sua função original de apanhar o peixe. Assim, Paulo está-nos a dizer que nós, enquanto cristãos, a nossa intenção não é descartar pessoas porque falharam, mas sim buscar a sua restauração precisamente porque pecaram. É sempre mais fácil descartar, mas nós fomos chamados a restaurar. Não há maior demonstração do amor de Deus do que ajudar alguém a ser restaurado pelo próprio Deus. E nós, enquanto igreja, devemos lutar pela restauração de vidas. Eu vou até ao fim do mundo para ver alguém da igreja a ser restaurado por Deus. Não há verdadeiro amor se nós não ajudarmos as pessoas a reconhecerem os seus pecados e a caminharem na direção da restauração. Por isso, na igreja, ninguém deve pensar: o pecado do outro não é da minha conta. Se o Pedro fez algum pecado, isso não é da minha conta. É da conta dele. Não. Não podemos ou não devemos dizer que não é da nossa conta, porque se nós não cuidarmos dessa pessoa, o que é que vai acontecer? Se eu vejo, então, mais uma vez o Daniel a pecar e eu digo o pecado dele não é da minha conta, o que é que vai acontecer? Eu vou falar do pecado do Daniel e esse pecado torna-se meu, porque cai no pecado da maledicência, e não tenho o desejo de ver a sua vida a ser restaurada. Então somos igreja para cuidar uns dos outros com a palavra de Deus. Este cuidado mútuo é fundamental, porque se nós deixamos alguém ser levado pelo pecado, o pecado tem o poder de cegar pessoas e de fechar os seus ouvidos para com a verdade. Mais do que nunca, precisamos então de ser igreja nestes momentos em que alguém é enganado pelo pecado. Como fazer isso? Quando estamos então cheios do Espírito Santo, falaremos ao nosso irmão, reparem no texto, com espírito de brandura, gentileza, suavidade,
humildade, como diz a palavra no original. Então devemos ser humildes de coração ao lidarmos uns com os outros, ao chamarmos a atenção, ao corrigirmos. Devemos sempre fazê-lo com espírito de brandura, gentileza, suavidade, humildade, com lágrimas às vezes no nosso rosto. Devemos ser humildes. E esta humildade surge quando primeiramente nós reconhecemos que nós temos as nossas próprias lutas contra o pecado e que precisamos diariamente de Jesus. Eu serei muito mais humilde ao lidar convosco com os vossos pecados quando eu perceber que eu sou um pecador. Hoje foram vocês, ontem fui eu, amanhã posso ser eu. Isso vai-me dar humildade. Cuidaremos melhor das pessoas que estão doentes, entre aspas, quando reconhecemos que nós também somos doentes. Foi o próprio Jesus que afirmou em Marcos 2,17: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por outro lado, quem não fizer isto é orgulhoso. Quem não chamar com espírito de humildade é orgulhoso. E as pessoas orgulhosas irão assemelhar-se aos fariseus. Não tinham humildade para corrigir os outros, porque nas suas orações declaravam, como nós vemos na parábola do fariseu e do publicano, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como estas pessoas. Podemos pensar, estes fariseus, mas nós também não agradecemos já por não sermos como as outras pessoas? Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como a Patrícia. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como a Luísa. Aí dou mesmo graças ao Senhor, não é? Eles não se viam como pecadores em luta constante. Além disso, falavam muito de Deus em público, mas falavam pouco com Deus na sua vida pessoal. E este é um sério aviso para nós, enquanto também pastores. Eu posso falar muito de Deus em público, mas falar pouco com Deus na minha vida privada. É um risco sério. Uma língua, às vezes, muito ténue, que eu quebro muitas vezes. Então os fariseus não sabiam lidar com os pecados dos outros porque não sabiam lidar com os seus próprios pecados. Paulo alerta-nos para que, antes de falarmos das pessoas a Deus, nós falemos a Deus sobre essas pessoas. Quando aprendemos a orar pelas pessoas, desejando a sua restauração, ganhamos muito mais humildade ao abordá-las. Há algum tempo eu fui alvo de duras críticas, severas, por demorar a excluir alguém da igreja. Elas desconheciam o que se estava a passar na vida dessas pessoas e duas das coisas que eu lhes disse foi: como te atreves a falar de alguém por quem nunca oraste? Como te atreves? Como podes pedir a exclusão de alguém que não conhece as suas lágrimas, os seus risos e muito menos as suas lutas? Como te atreves? Então esta tendência de atirar a matar antes de cuidar das feridas é uma das coisas que tem feito afastar mais as pessoas da igreja. As pessoas da igreja têm medo de confessar os seus pecados porque o que é que vão receber em troca? Cuidado, com humildade, ou vão atirar a matar? Eu digo-vos, irmãos, que às vezes é doloroso pensar o que é que algumas pessoas passam, porque a forma como eu vejo como essas comunidades, essas igrejas tratam do seu pecado, eu digo assim, mais vale não dizer nada. Mais vale estar calado. Mais vale viver no pecado do que pedir ajuda. Não há nada melhor do que viver em santidade, mas é tão terrível que as pessoas não pedem ajuda. Então, esta tendência de atirar a matar antes de cuidar das feridas é uma das coisas que tem mais afastado as pessoas da igreja. Até porque depois quem falha afasta-se da igreja para não ser morto por ela. Não é por acaso que Paulo nos exorta: e guarda-te para que não sejas também tentado. O que é que Paulo quer dizer com isto? Ao ajudarmos os outros, devemos ter cuidado de não sermos tentados a pecar. Especialmente ao corrigirmos alguém com uma atitude de superioridade espiritual. Ou vou corrigir alguém num determinado pecado e se eu não cuidar de mim, eu vou fazer a mesma coisa do que ele. Ou se vejo uma determinada pessoa a cometer este pecado, eu como nunca o fiz e acho que nunca o irei fazer, vou ser arrogante com ela,
como te atreves a fazer uma coisa dessas? E vou ser arrogante com ela. Precisamos ter cuidado de, ao corrigirmos alguém, não sermos, como diz o texto, e guarda-te para que não sejas também tentado. E tentação é diferente da provação. A tentação leva ao pecado. Então, o melhor convite que nós podemos fazer a alguém que queremos ajudar é: vamos caminhar juntos. Nós somos frágeis. Nós precisamos uns dos outros. Estou aqui para ser ajudado e para ajudar. Vamos rir juntos, vamos chorar juntos, vamos caminhar lado a lado. Então pensemos, temos sido capazes de lidar com as nossas próprias falhas? Temos tido coragem de admitir os nossos pecados uns aos outros, pedindo ajuda? Porque Deus deu a igreja precisamente para nos ajudarmos uns aos outros. Tantas vezes ouvimos falar dos pecados dos outros, mas raramente ouvimos alguém admitir os seus próprios pecados, quer em privado, quer publicamente. E como eu costumo dizer, nós temos uma tendência evangélica muito triste, que é resolvemos todas as coisas com aquela famosa expressão: Senhor Deus, perdoa todos os meus pecados. Está errado. Se confessarmos, se discriminarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Quando eu falho com a minha mulher, e se eu lhe disser assim: Filipa, perdoa tudo o que eu fiz, qual vai ser a cara dela? Tudo o quê? Onde é que falhaste? Olha, perdoa porque fui arrogante. Perdoa porque levantei a voz. Perdoa porque isso vai ser importante para a minha cura, mas também para a cura dela. Então, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós devemos dizer quais, porque isso é importante para a nossa cura. Temos confessado também os pecados uns aos outros, como diz Tiago 5,16. Se sim, se houver este espírito de confissão, nós teremos muito mais empatia para lidar com os nossos irmãos que caem na desgraça. E já estou a abrir caminho para o próximo mês do Advento. Temos sido capazes de lidar com as falhas dos outros? Será que as pessoas nos veem como alguém que as pode ajudar? Alguém me dizia também recentemente: eu não devo ter pecado. Porquê? Porque ninguém me diz nada, ninguém me diz que eu peco, então eu não devo ter pecado. Será? Possivelmente esse é um pecado de arrogância, já achares que não tens pecado. Em segundo lugar, se eu conhecer uma pessoa, se ela ainda for muito arrogante comigo, se eu lhe chamar a atenção de uma vez, eu vou vou falar com ela da próxima. Eu, como pastor, quer aquela eu gosto, quer não, mas se eu não fosse pastor, vou chamar a atenção à Arinda? Não. Então, ninguém me chama. Talvez porque não sabes ouvir com amor, com humildade aquilo que as pessoas te dizem. Então, será que as pessoas nos veem como alguém que as pode ajudar? Se a resposta for negativa, talvez isso se deva então à nossa atitude de superioridade espiritual, mesmo que às vezes não seja expressa em palavras. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós cuidamos uns dos outros com um propósito claro: a restauração de vidas. E assim que vivemos como igreja, vamos ter espírito de restauração, em segundo lugar, espírito de ajuda. Vamos ver o versículo 2. Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A palavra fardos refere-se a preocupações, a dificuldades e à capacidade de ajudar a carregar com paciência. Quando estamos cheios do Espírito, nós vamos compreender que somos chamados a ajudar a carregar os fardos uns dos outros, pois a vida não é para ser vivida de forma solitária e por isso é que Deus deu a igreja. A igreja é um sinal de que tu não deves viver sozinho. Deus mostra o seu amor dando uma comunidade. Devemos então estender as mãos aos nossos irmãos para os ajudar nas suas fraquezas espirituais, nos seus problemas pessoais que podem nem ser fraquezas espirituais. Alguém que passa a vida a carregar os seus fardos sozinho, mais tarde ou mais cedo, vai perder a alegria de viver. Vai entrar em curto-circuito. Não há hipótese. Não podemos, ou não devemos, permitir que ninguém seja esmagado pelo peso desta vida.
alguém a ser esmagado, é porque nós não estamos a ser igreja. Por isso devemos ajudar em tudo o que estiver ao nosso alcance. Como? Com os nossos braços. Às vezes é preciso ajudar com os nossos braços a carregar coisas. Próximo domingo vai ser preciso carregar coisas. Hoje vai ser preciso carregar coisas. Devemos ajudar-nos uns aos outros para não sobrecarregar sempre os mesmos, porque senão eles um dia entram em curto-circuito e depois deixam de fazer as coisas. Devemos ajudar com os nossos ouvidos. Por isso é que Deus diz em Tiago que devemos estar sempre prontos para ouvir e tardios para falar. Há uma tendência muito natural em nós de falarmos mais do que ouvirmos, e às vezes as pessoas só precisam de ser ouvidas. Ajudarmos também com as nossas palavras, edificarmos as pessoas com as nossas palavras, com o nosso tempo. O ministério da presença que nós falamos aqui muitas vezes na igreja. Eu estive na sexta-feira com a irmã Manuela e com a Sara. Elas não queriam as minhas palavras. Elas ouviram até palavras demais em determinados momentos. A presença lhes bastava. E nós precisamos de estar presentes na vida das pessoas nos seus momentos difíceis. E ouvir quando elas precisarem de ouvir, chorar quando elas precisarem de chorar. E alegrar-nos também, que às vezes é difícil alegrar-nos quando alguém tem uma vitória e as pessoas até já têm vergonha de partilhar. Precisamos também ajudar as pessoas até com os nossos próprios recursos financeiros. E eu louvo ao Senhor porque a Igreja da Graça é uma igreja generosa desde há muitos anos. Precisamos de ajudar os pais, por exemplo. Esta é uma igreja com muitas crianças e há pais que estão muito exaustos. Que maravilha ver aqueles que já foram pais ou até os que não são oferecerem a sua ajuda para que esses pais possam descansar. Permita-me, Raquel Silva, às vezes vejo a Raquel Silva a pegar num bebê e eu digo assim, que bom! Não sei se ela se está a preparar para o quarto ou não. Ela diz que não. Mas é bom porque ela está a consolar e está a ajudar os pais ao mesmo tempo a descansarem um bocadinho. Ser pai nos dias de hoje não é igual a quando eu era criança. Às vezes vejo o meu pai, deves fazer assim, porque eu fiz assim contigo e deu resultado. Não é igual nos dias de hoje. Aliás, posso-vos dizer que a forma de educar a minha filha Raquel, com 16 anos, já é diferente de educar a minha filha Isabel, com 4 anos. Os desafios são totalmente diferentes. Então precisamos ajudar os pais. Precisamos ajudar-nos uns aos outros. E nós assim, segundo o versículo, nós estamos a cumprir a lei de Cristo. Foi isso que Jesus fez. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como temos ajudado os nossos irmãos na sua caminhada? A quem abençoámos esta semana, ou a semana que passou? Com quem tivemos alguma palavra que encorajasse, motivasse? Ou está presente, ou ouvir? Por quem nós oramos a semana passada? Às vezes as pessoas já têm medo de pedir para orar porque lá vou eu estar a chatear os meus irmãos com os pedidos de oração. Quando alguém se chatear com os pedidos de oração, não está a cumprir a lei de Cristo. Devemos pedir para orar e devemos orar pelas pessoas. Já desprezamos por isso algum pedido de oração? Vou orar. Só tenho uma unha encravada. Vou orar agora por aquilo. É o problema da pessoa. E se a pessoa sente essa necessidade, nós devemos ouvir com amor. Só seremos assim capazes de ajudar alguém quando reconhecemos a nossa própria fragilidade e entendermos que precisamos de Jesus. Não é em vão que Paulo ensina que alguém cheio do Espírito irá procurar ajudar os outros na sua restauração, irá ajudar também os outros nas suas dificuldades e sempre voltamos aqui à mesma tónica, com humildade. Terceiro lugar, versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Então a palavra porque estabelece uma ligação com os versículos anteriores, como se dissesse, se não ajudas a levar as cargas dos outros, é porque te consideras muito bom. Se tu não ajudas o teu próximo, é porque tu te achas muito bom e que não precisas de ninguém.
No entanto, ao ajudarmos os outros, podemos cair no erro de pensar que somos superiores. Afinal, foi o outro que errou. Afinal, ele precisa de mim. Eu nunca faria algo assim. Epá, está sempre a precisar, aquele Rui Danilo está sempre a precisar de ajuda. Todas as semanas me liga para pedir ajuda para algum problema. Que chato! E nós não vamos cumprir, não vamos ajudar isso as pessoas. Paulo alerta-nos então que se este for o nosso pensamento, nós estamos a enganar-nos a nós mesmos, porque na realidade nós não somos nada. O mundo pode levar-nos a acreditar que o nosso problema é falta de autoestima, mas Paulo diz o contrário. Se tu achas que és alguma coisa não sendo nada, tu estás enganado. Reconhecer que não somos nada não invalida, ao mesmo tempo, aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. A semana passada eu tive a conversa com um colega pastor e eu disse-lhe, olha, eu costumo usar essa expressão, não é? Eu sou um Zé Ninguém, eu sou um Zezinho. Não sou ninguém. É? Não, eu quero viver a realidade daquilo que Jesus disse. Quando fizermos alguma coisa de bem feito, considerem-se como servos inúteis porque não fizeram mais do que a vossa obrigação. Porque se eu pensar alguma vez que sou alguma coisa, eu vou ser arrogante, eu vou ser superior, achar-me que sou superior aos outros. Nós somos o que somos sempre pela graça e não por mérito nosso. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Quantas vidas Deus não salvou através de mim. E mostram isso, mandam-me isso, eu recebo às vezes currículos. Deus usou-me para a salvação de não sei quantas vidas. Esquece. Nós não somos nada. Nós somos pó. Se manifestamos então superioridade moral em relação a alguém, nós já caímos em pecado. A verdade é esta. Nós estamos quase sempre dispostos a ajudar quem nos é útil ou quem nos consideramos superiores a nós. Por exemplo, se o pastor John Piper um dia se lembrar de me mandar um e-mail a pedir ajuda no seu ministério, eu não vou ajudar? É logo. Na hora. É logo, Mateus, trata aí da viagem, ou Daniel, que tratem a viagem, eu vou já. E se for um pastor de uma igrejinha que ninguém conhece? Eu tenho a mesma atitude? Aquele que eu acho que até sou superior, que tenho mais conhecimento teológico, aquele que até acho que tenho mais maturidade pastoral, será que eu tenho o mesmo tipo de atitude? Vou-vos dar um exemplo prático. E permitam-me fazer isso. No mês de outubro, houve um domingo que eu não preguei, que foi o Mateus. Que já estava assim, porque eu tinha feito o retiro de pastores e normalmente quando eu faço o retiro de pastores, nesse domingo eu não prego porque fico completamente exausto. É mais fácil fazer um acampamento de famílias do que um retiro de pastores. Mas pouco tempo antes, a maior igreja em Portugal, o pastor ligou-me a convidar para eu ir lá pregar, no dia 27 de outubro. Tentador, nunca preguei lá. Era bonito para mim ir àquela igreja pregar para tanta gente, que nunca preguei para tanta gente. E eu pensei assim, não posso falhar 2 domingos à Igreja da Graça, senão tenho o Rui Danilo a massacrar-me. Em segundo lugar, se fosse uma igreja com 20 pessoas, eu aceitaria? Não. Então, se eu não aceitava, também não vou aceitar uma igreja. Aquela igreja com aquela quantidade de pessoas. Nós precisamos de pensar nisto, porque nós estamos sempre dispostos a ajudar quem nós achamos que nos é útil ou quem nós achamos que é superior. E isso está errado. Porque quando achamos que alguém é inferior a nós, a nossa simpatia, empatia diminui drasticamente. Jesus deu-nos o exemplo, o verdadeiro exemplo. Ele serviu aqueles que não lhe eram úteis e que eram infinitamente inferiores a si. Ele mostrou-nos assim como nós devemos servir e cuidar de todos. Jesus não precisava nada de ninguém e mesmo assim serviu. Jesus é infinitamente superior a todos, mas mesmo assim ele veio e deu a sua vida naquela cruz para levar sobre si o castigo que nós merecíamos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Como é que Jesus lidou com Pedro depois de ele o ter negado? Como é que Jesus tratou a mulher adúltera? Como é que Jesus tratou o ladrão na cruz?
Como é que Jesus retratou o cuidado de Deus na parábola do filho pródigo ao falar do filho mais novo? Como é que Jesus cuidou e cuida de nós? Com verdade, com amor e em espírito de humildade. Paulo ensina-nos então que o amor pela restauração de vidas e o serviço devem estar interligados. Se queremos então chamar a atenção de alguém que falhou, devemos mostrar amor, porque ninguém nos ouvirá se não houver amor. Ninguém nos respeitará se nunca tivermos feito nada por eles na vida. Como quem diz, quem é este que está aqui a corrigir-me, sendo que quando precisei, ele nunca quis saber de mim. Por exemplo, se eu passar por um problema e ninguém quiser saber de mim, e quando eu fizer uma asneira já aparecem 20, o que é isto? Alguma coisa está errada. Tu não quiseres saber de mim, das minhas necessidades, e agora vens falar comigo nas minhas falhas? Nós precisamos de estar presentes em amor junto das pessoas. Versículo 4. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Então Paulo enfrentou os falsos mestres, vangloriavam-se pelos seus feitos, achavam que eram merecedores da graça de Deus, consideravam-se superiores aos gentios, ao ponto de não quererem se misturar com eles. Paulo irritou-se até com Pedro, face a face, por fazer distinção das pessoas. Neste versículo nós vemos que quando possuímos um espírito de humildade, nós somos capazes de analisar não só o nosso comportamento, mas também o nosso pensamento. Ao analisarmos biblicamente a nossa vida, nós tornamos-nos aptos então a cuidar dos outros, como já vimos anteriormente. Devemos esforçar por ajudar na restauração de vidas. O pastor está a ser repetitivo? Sim! Porque a lei da repetição é a primeira lei do ensino. Nós precisamos esforçar para ajudar na restauração de vidas das pessoas. Por outro lado, se avaliarmos a nossa vida e percebemos que há crescimento, nós devemos perguntar, nós devemos nos gloriar em nós mesmos, como faziam os falsos mestres? À primeira vista, este versículo pode entender que sim, vejam lá novamente. Contudo, Paulo afirma que a nossa alegria não deve estar na obediência aos mandamentos de Deus, já que somos incapazes de cumprir plenamente. A nossa alegria deve estar centrada na cruz de Cristo. No versículo 14, essa verdade é expressa claramente, mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, parafraseando este versículo, nós poderíamos dizer, não nos consideremos bons. Analisemos a nossa vida e se encontrarmos alguma razão para nos gloriarmos, então atribuamos toda a glória a Deus, pois foi Ele que realizou em nós através de Jesus Cristo. Se isto acontecer, nós nunca vamos ficar satisfeitos ao ver alguém cair no seu próprio pecado, apenas para provarmos que somos melhores. Eu já quis provar que era melhor do que alguém, porque ele cometeu determinado pecado que eu ainda espero não fazer. Isso está errado. Se nós não caímos, deve-se unicamente à graça de Deus. Versículo 5. Porque cada um levará a sua própria carga. A palavra carga transmite algo leve. A lógica é simples. Há coisas na nossa vida, como o trabalho, a casa, a família, que nós precisamos de carregar sozinhos. Como vimos anteriormente, nós devemos partilhar os fardos mais difíceis, mas há coisas que são impossíveis de partilhar. Existem cargas que temos de suportar individualmente, embora possamos partilhar aquilo que nós sentimos. Por exemplo, quando está mais frio, eu sinto mais dores, muitas dores nas minhas pernas, mas eu vou ter que sempre suportar essas dores sozinho. Mas as orações dos irmãos, elas dão-me força, mas cabe-me a mim carregar a minha cruz e a minha família ouvir o meu mau feitio. A igreja é uma comunidade onde as pessoas se preocupam umas com as outras. Precisamos de olhar para Deus para entender quem somos e vamos conseguir lidar melhor com os nossos irmãos. Devemos cultivar um espírito de confissão e evitar pensar que éramos capazes de cometer os mesmos erros. É fundamental chorarmos com os que choram e alegrarmos, como o Tomás, com aqueles que se alegram. A igreja é chamada a ser uma comunidade redentora, onde as pessoas vivem o amor de Deus e têm o desejo de ouvir a sua palavra, vivendo em comunhão com os irmãos. Quando for assim, nós não temos receio de partilhar as nossas fraquezas, os nossos pecados, porque só em Jesus nós seremos fortes. Precisamos partilhar, precisamos de ajudar. Creio mesmo que gosto muito de usar esta imagem.
Deus deu-nos dois braços, por algum motivo. Um para sermos puxados e outro para puxarmos alguém. Se eu estiver sempre a puxar por alguém e não for puxado, mais dia menos dia eu vou dar o berro. Se eu também vou estar sempre a querer que puxem por mim, eu vou ser um subsídio ao dependente, desculpem a expressão, e não vou fazer nada pelos outros. A ideia bíblica é esta, discipulado. Alguém puxa enquanto eu puxo. Ao fazermos isso, façamos sempre com um espírito de restauração, de ajuda e humildade. E perante os desafios que Deus nos coloca, os relacionamentos difíceis que aparecem, onde quase que nós já não podemos dizer nada, vamos dizer ao Senhor, eis-me aqui, na mesma. Envia-me a mim. Eu não me importo de ser cancelado. Porque em Jesus eu já fui aceito. E a sua aceitação é superior a qualquer cancelamento que alguém possa fazer. Que Deus nos ajude.